poderia na convocação de Neymar, claramente para vocês, e o Cudê pediu. Salve família, tudo bem? Deixa eu ajustar aqui a minha tela, é assim mesmo. Obrigado pela força de vocês aqui no canal, o canal está crescendo bastante. A programação, vou passar para vocês agora dessa semana. Hoje tem uma entrevista muito legal, surpresa. A gente vai falar sobre a maratona do Palmeiras e de muitos times do futebol brasileiro. Tratar o assunto como deve ser tratado com um especialista, porque jornalista é genérico, tem um conhecimento ínfimo de muita coisa e, no fundo, não conhece nada. Só para vocês terem uma ideia. Então, nesta segunda-feira, este vídeo maravilhoso para vocês, a gente esclarecendo alguns pontos desta situação que vive o futebol brasileiro. Na terça-feira é dia de carros, locomotor, falando de carros antigos e mais uma outra novidade que eu vou trazer para vocês. Quarta-feira tem live pós-jogo, Corinthians e Palmeiras, a estreia do Palmeiras no Campeonato Paulista. Quinta-feira tem o Não Alimente os Animais, parte 2. Tá muito legal o vídeo. Sexta-feira, 8 da noite, tem live pré-jogo de Palmeiras e Grêmio, segundo da final da Libertadores, e no sábado, eu e o Rodrigo Coutinho vamos fazer uma análise tática do que podemos esperar para o jogo de domingo. Óbvio que domingo, quando a bola parar no Allianz Parque, estaremos aqui novamente. Então, eu preciso da sua ajuda, dê seu like e se inscreva no canal, dá o sininho, faça uma boa fofoca. Nem sempre a fofoca é ruim, diga que o Massa está aqui, que o canal está evoluindo e bombando. Bom, eu trouxe um convidado muito especial, Dr. Felipe Savioli, que é médico do esporte, nutrólogo e ortopedista, com o qual eu tenho a honra agora de dividir a tela. Como vai, Dr. Felipe? Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa loucura das redes sociais, não sabemos quando as pessoas vão nos assistir, mas agradeço demais a sua paciência por atender a mim e ao canal, que ainda no começo segue um caminho aí para tentar informar melhor as pessoas. Tudo bem? Boa tarde, Paulo. Boa tarde aos ouvintes. Queria agradecer primeiramente o convite aqui para a gente estar falando um pouquinho da área de nutrologia, da área de medicina do esporte, da área de recuperação de atletas, e vou dar aqui um pouco da minha opinião a respeito dessa situação passando com a maratona de jogos. Muito bem. Doutor Felipe, quando fui fazer a busca pela fonte, né, eu vi que você, vou tratá-lo como você me permita, além de médico, com toda essa especialização que tem, é atleta também, né? Corre, participa de competições, maratonas. A última vez que eu corri, doutor Felipe, eu tinha 6 anos de idade, mas eu pretendo chegar lá um dia. Mas é importantíssimo que, além da palavra do médico, tem a palavra do atleta. Unir prática e academia eu acho fundamental. Doutor Felipe, Palmeiras vai completar esse ano 75 jogos pornográficos. Esta temporada de 20, que ainda não acabou. Em 2021, se repetir a campanha, serão 85 jogos, né? Um intervalo aí de 2 dias e meio, intercalado com viagem, com surto de Covid. A primeira pergunta que eu faço é a seguinte: que danos isso pode causar ao físico e à mente de um atleta? Total, você pode ter um comprometimento físico do atleta, ainda mais porque o futebol a gente considera um esporte de explosão e recuperação, então realmente ele é intenso. Antigamente, na década de 80 e 90, um jogador corria 7,5 km, 8 km num jogo, hoje já tem jogador correndo 13, 14 km num jogo de futebol, num percurso total, e a cabeça do jogador, né? Acabou o jogo, ele já tem que pensar no outro, porque não é só entrar e jogar, tem toda uma parte tática, tem toda uma parte que ele tem que estar se preparado, como é que vai ser o meu adversário, tem o lateral que apoia mais, eu tenho que ficar em cima do volante. Então isso, essa situação que você tem de cobrança do jogador hoje, que o futebol hoje é diferente do que era há 10 anos atrás,
você fica cada hora, cada jogo que você tem uma preocupação em marcar, ou em apoiar, ou atacar, isso pode causar um estresse psicológico no nosso atleta. Muito bem. Doutor Felipe, ao longo do tempo, o que pode causar, em termos físicos, mesmo que o atleta suporte, né? Vamos dizer que o atleta está suportando, está seguindo as determinações. No caso do Palmeiras, existe um centro científico, né, que apoia as escalações, que faz recuperação, que faz aquele exame que mede se o músculo está desgastado ou não e tal. Mas ao longo do tempo, né, algo que eu aprendi quando jogava tênis lá atrás, é que quanto mais esforço eu faço, mais tempo eu preciso para me recuperar, porque não é inversamente proporcional, né? É exatamente assim, quanto mais esforço, mais tempo. E não há espaço para uma recuperação mínima, adequada, de atletas de alto rendimento, no qual a gente não pode também negar que existam confrontos, choques, hematomas. Que tipo de problema, de sequela um jogador pode ter ao longo do tempo? Lesão, isso aumenta a chance dele ter uma lesão. E aí você acaba tendo um desfalque, você tem um grupo, às vezes, não acredito que seja o caso do Palmeiras, mas que você pode ter numa situação de um time menor, e aí você, jogo atrás de jogo, não dá para segurar no futebol, ou você entra para ganhar, ou você nem entra, põe alguém no seu lugar, e aí você está muito mais sujeito a ter uma lesão muscular, uma lesão osteoarticular, uma lesão de ligamento, às vezes um ligamento do joelho, alguma coisa, você tem que fazer uma cirurgia, e o cara perder a temporada inteira. Antigamente a gente deixava 6 meses o cara porque fez uma reconstrução de ligamento cruzado anterior, hoje a gente deixa de 9 meses a 1 ano. Então, ele pode perder a temporada inteira por causa desse excesso de jogos. Certo. Agora, danos ao longo do tempo, isso é possível também quantificar ou não? É possível, né? Porque muitas vezes ele tem uma lesão que não foi bem tratada, porque tinha um jogo de uma final que entrou um pouco no sacrifício, e aquela lesão, em vez de cicatrizar, ela perpetua com aquele processo inflamatório localizado, que destrói mais a articulação, e aí já tem outro jogo. Vamos pegar o exemplo do Palmeiras. Palmeiras fez final de Libertadores, depois já foi para o Mundial e agora está com final de Copa do Brasil. Aí tem um detalhe, o Palmeiras fez a final da Libertadores num sábado, terça-feira jogou, viajou para Dubai na terça-feira à noite e sábado estava em campo de novo. Exato. Então, assim, é difícil a gente controlar... a gente ter um controle de tantos jogos decisivos, né? São jogos que vão depois dizer se a temporada valeu ou não, né? Não adianta que, infelizmente, a cultura no Brasil não adianta chegar na final, tem que chegar na... E muitas vezes, de um jogo, você pode considerar que a temporada foi extremamente vitoriosa ou então ela foi um fracasso. E aí, naquela reta final, você tem que pôr todo mundo que você tem de melhor no seu time para poder ganhar esse campeonato. Doutor Felipe, tem uma coisa que eu aprendi nesses anos acompanhando futebol, que quando a gente tem um desafio muito grande pela frente, vamos lá, eu quando jogava tênis, eu tinha um menino que me irritava muito, porque eu já era gordinho, e ele sempre ficava com aquele jogo, bola longa, bola curta, bola longa, bola curta. Mas eu não perdia dele, porque eu entrava mais preparado para aquele jogo. O organismo reage ao estímulo mental, este jogo X é decisivo e o tal, aquele que virá nem tanto, por mais que o atleta esteja focado na profissão dele? Com certeza tem essa situação de poupar, porque se você for dar martelada no músculo, fazer só intensidade grande, você vai quebrar. Mas, Paulo, vou contar um pouco da minha experiência agora. Sabe o que me preocupa mais nessa história? É o perfil do jogador de futebol. Porque você pega um perfil de tenista, você pega um Roger Federer, um Nadal, um Djokovic, os caras são extremamente regrados. Você pega um pessoal de endurance, um triatleta, o cara não toma uma gota de álcool. O que me preocupa no jogador de futebol é que normalmente eles têm uma vida um pouco mais boêmia.
Eles têm uma vida que sai bastante na balada, tem consumo de álcool, e isso é o ponto que me preocupa num jogador de futebol. Eu acho que o Cristiano Ronaldo é um excelente jogador, mas eu acho que boa parte do sucesso dele não é só da técnica que ele tem. Ele é um cara que realmente se cuida, ele é um cara diferenciado dentro do futebol. Então, a minha preocupação é o que esses jogadores vão estar fazendo. Você vê que, por exemplo, o Palmeiras nem pôde comemorar o título, né? E foi muito bem pensado isso, porque tem outras decisões aí. Mas, assim, não é incomum você pegar um jogador que numa véspera de jogo toma 3 caipirinhas num bar, que vai para a noite e volta às 5 horas da manhã e vai treinar desidratado. Então, o perfil de jogador de futebol é que me preocupa um pouco nessa situação. E sinceramente, essa situação do Covid, de estar tudo fechado, eu acho que, de certa forma, beneficiou bastante o Palmeiras. Porque, não só o Palmeiras, não estou falando especificamente dos jogadores do Palmeiras, mas que eles têm, não só no Brasil, como fora também. Tá? Falar só do Brasil é injusto. Mas tem realmente um pouco dessa... Sai na balada, tem o jogo, jogou em outra cidade, o pessoal sai para o bar, alguma coisa, e isso acaba atrapalhando um pouquinho a parte de recuperação muscular. Doutor Felipe, tem uma outra questão que eu sempre gosto de lembrar, da má formação dos atletas de futebol, porque a maioria, né, você não tem aí os exemplos, né, das exceções, Kaká, Caio Ribeiro, jogadores que tiveram toda a alimentação básica, estudo, a maioria deles, aí ampliando, né, não só para o Palmeiras, mas ampliando para o futebol brasileiro, que é a realidade da nossa população, tem muitos ali que mal conseguiam fazer uma refeição completa quando jovens, muitos até quando crianças. Isso causa impacto, quer dizer, era outra situação que deveria ser colocada à mesa para ser discutida durante a confecção do calendário? Paulo, você está certíssimo. Inclusive, teve um jogador do Corinthians que recentemente saiu do clube há 1 ano e meio, 2 anos, e eu estava conversando justamente sobre isso com o médico deles, o departamento médico, e eles falavam exatamente, faltou alimentação nele, faltou assim, desenvolvimento, muitas vezes uma massa óssea mais frágil, massa muscular diminuiu, e muitas vezes você pode ter também jogadores, por exemplo, que não eram magros, mas que estavam desnutridos também. Onde, por exemplo, eu já escutei jogador falar, não tinha leite na minha casa, eu tinha que tomar uma madeira de fubá. E mamadeira de fubá é calórico. Dificilmente você vai ver um cara magro, mas isso não significa que ele esteja desnutrido, porque falta proteína, falta alguns minerais e vitaminas e tudo mais. Hoje, o problema do brasileiro, há uns 15, 20 anos atrás, era a desnutrição. A gente queria combater a fome. Hoje, a gente tem um país de obesos, mas não é porque a gente tem um país de obesos que eles estão bem nutridos. A gente tem um país de obesos desnutridos por uma alimentação inadequada. Uma alimentação muito calórica e com baixa qualidade. E isso pode acontecer também, tá? De disfarçar o atleta, ele tá com uma boa massa muscular, ser um zagueiro troncudo, um cara de 1,90 m e 90, 95 quilos, mas muitas vezes foi a base de uma dieta que teve muito carboidrato na infância dele e faltou proteína. Aí ele tem lesão, ele tem um monte de coisa, ele tem muita gordura, a composição corporal dele é diferente. Você está certíssimo. Muito bem. Estou conversando aqui com o médico, o Dr. Felipe Savioli, médico do esporte, nutrólogo, ortopedista e atleta também, para a gente tentar entender um pouquinho essa maratona do Palmeiras, principalmente, que vale para todos os outros clubes, né? Mas a gente tem esse foco aqui no canal de falar um pouquinho mais do Palmeiras. Doutor Felipe, tem outro caso, eu sei que para o médico falar sem ter o prontuário do atleta em mãos, né? É muito complicado, é até uma questão ética que envolve os profissionais da medicina. Mas eu queria levantar um exemplo do Gabriel Veron. O Gabriel Veron é um menino que veio lá do Nordeste para o Palmeiras e tal. E ele pulou uma etapa, ele do sub-17, quer dizer, antes de completar 17 anos, já pulou para o profissional. Ele não teve adaptação do sub-20.
E eu, dentro da minha pequena também experiência como atleta lá atrás, nem dá para dizer atleta, mas como um praticante fervoroso aí do tênis lá atrás, também percebi essa diferença. Você pegava um menino extremamente talentoso, com 17 anos, quando ele jogava com os caras federados e tal, não aguentava. Não só pela questão mental, por ainda não ser maduro, mas pela questão física. Como o Verón tem se machucado, é pancada, é contusão muscular e tal. Queimar processos pode ser, não estou dizendo que é o caso dele, mas pode ser um problema para um jogador de futebol? Pode sim, com certeza. Você tem atletas que normalmente eles acabam indo para o profissional, o próprio Pelé disputou Copa com 17 anos, né? Ronaldo Fenômeno também foi com 17 anos, mas de certa forma ninguém é igual a ninguém. Então você pode ter pessoas, atletas que com 17, 18 anos vão para o profissional e que podem ter uma carreira, um começo de carreira sem problemas de lesão, sem problemas até psicológicos, tal, porque com certeza, imagina um zagueiro, vamos falar o português, claro, um zagueiro já rodado, um cara lá com seus 29, 30 anos, sabe que o menino é talentoso, às vezes troca umas palavras um pouco mais, não tão agradáveis, isso realmente ele pode, do ponto de vista psicológico, se sentir um pouco acuado, né? Mas é muito individual isso, Paulo. Tem pessoas que vão realmente para cima, tal, e vão bem, e tem outras pessoas que podem sofrer um pouco com isso, tá? Eu sou a favor de realmente fazer uma coisa mais escalonada. A formação como ser humano, pelos estudos que eu li, 23 anos o cara está com a compleição física formada. Tamanho de músculo, tamanho de osso, crânio, pescoço, e aí vai melhorar um pouco, ou se não fizer nada como eu, vai piorar demais. Enfim, é isso. Cobrar a maturidade de um atleta que vem da base antes dos 23 anos é correto? Porque no Brasil, como sempre, a gente cobra da maioria as exceções, como o senhor bem lembrou aqui, né? Como o Ronaldo Fenômeno, o Ronaldinho Gaúcho, o Gabriel Jesus, Neymar, jogadores com extrema capacidade de visão de jogo e técnica e habilidade fora do comum, que conseguiam, com essas outras valências, se sobressair no mundo adulto. Mas essa idade, cientificamente, ela corresponde à verdade? Olha, vai variar muito de jogador para jogador. Tem cara com 17, 18 anos que está pronto, que tem um físico até melhor do que atletas com 24, 25 anos. Tem outros que vão realmente necessitar dessa situação, de um amadurecimento, uma maturidade, tanto esquelética como muscular. Isso é muito, muito individual, e cada vez mais a gente tem feito mais essa seleção individual, avaliação individual, né? Antigamente todo mundo treinava a mesma coisa, né? Hoje a gente sabe que alguns jogadores podem treinar um pouco mais e vão se beneficiar disso, e outros menos. A gente pega até isso no endurance, né? Em esportes de longa duração, tem pessoas que treinam muito, tem pessoas que treinam pouco, e às vezes eles têm resultados similares dentro de uma competição. A gente precisa entender como cada um responde, do mesmo jeito que eu falo no meu consultório. Primeira coisa que eu pergunto para eles assim, eu tô acima do peso, mas você tá acima do peso porque você come muito ou você acha que você come razoavelmente bem e tem uma tendência a engordar? Existem as duas situações, tá? Antigamente a gente era muito comum olhar uma pessoa acima do peso e de certa forma ela ser discriminada, e hoje a gente entendendo de genética, de epigenética, que é como o seu corpo reage ao ambiente, a gente sabe realmente que tem pessoas que comem menos do que pessoas magras e estão acima do peso, né? Então a gente para o esporte, a gente tem que saber como cada um se comporta e não achar que a gente dá o mesmo treino, a mesma sobrecarga e passar tudo para todos os jogadores, eles vão ter um resultado similar. Perfeito. Verdadeiramente esse não é o meu caso, né? De comer pouco e engordar por causa de qualquer outra situação. Doutor, a gente está caminhando para o final da nossa conversa. Doutor Felipe Savioli está aqui com a gente, ele é médico, nutrólogo, médico do esporte,
ortopedista e atleta. Eu vou colocar na descrição do link como vocês podem encontrar o Dr. Felipe, né? De repente, para fazer uma avaliação, você que gosta de jogar seu futebol, quer melhorar o seu estado de saúde, se alimentar melhor, eu vou colocar aqui embaixo na descrição do vídeo todos os detalhes para vocês encontrarem o Dr. Felipe. Peço que você dê o seu like, se inscreva no canal, porque eu estou verdadeiramente nas mãos de vocês, né? Para a gente continuar trazendo bons e mais conteúdos aqui para o canal. Doutor Felipe, para a gente encerrar o nosso papo, a pergunta que eu faço é o seguinte: a gente fala muito de viagem, jogo, volta para casa, treina, viagem e tal. É possível... qual seria o ideal? Joga domingo, vamos supor, o jogo domingo é em Salvador, o time está em São Paulo. Ele viaja sábado, joga domingo. Qual é o ideal? É ficar uma semana de novo e repetir isso a cada 15 dias? Por exemplo, joga domingo, descansa uma semana, joga domingo, quarta e domingo, descansa outra semana, como muitas vezes é feito na Europa. Lá também tem jogo quarta e domingo, só que durante esse intervalo, quarta e domingo, tem uma semana livre. Aí não é só nem ajuste técnico e tático, não é disso que eu estou falando. Estou falando da questão médica. O que é o ideal? Bom, vou falar uma utopia que seria aqui, né? Então, assim, terminar o jogo, já entrar com carboidratos de alto índice glicêmico, são carboidratos de alta absorção para recuperar o músculo, já entrar com proteína hidrolisada para a gente poder recuperar essa parte muscular, começar em uma dieta, uma grande quantidade de alimentos que tenham antioxidantes, algumas frutas, algumas oleaginosas castanhas, para a gente controlar aquela inflamação, tá? E avaliando esse atleta constantemente. Então, já acabou, já é o que eu faço muito com, às vezes, atletas que vão disputar provas de ciclismo na Europa, que são 7, 8 dias pedalando 150, 200, 250 quilômetros. Acabou a prova, entrar com alimentos, carboidrato e proteína de alta absorção, alimentos anti-inflamatórios, repouso, e avaliar, se eu puder, com exames laboratoriais para saber como o meu atleta está. E perguntar para ele, porque um exame laboratorial sozinho não me diz muita coisa. Então, muitas vezes ele está empolgado porque ele quer disputar a final, mas eu vejo que os marcadores inflamatórios dele estão lá em cima. Então, em grandes centros você vai ter isso. Tá? No Brasil a gente está caminhando para isso, a gente tem ainda um pouco de dificuldade, mas com certeza a gente vai chegar nesse nível. Então, já acabou o jogo, já começar a consumir os alimentos que a gente selecionou para desinflamar, nada de alimentos inflamatórios, para desinflamar esse atleta, e exames, se necessário, todos os dias, tá? E o Usain Bolt, ele colhe exames de sangue todo dia, de manhã, para saber se está com algum problema inflamatório, se está com algum déficit de vitamina ou mineral. E aí a gente ia acompanhando ele e vê as provas inflamatórias desse atleta, como é que tá. Aí eu tenho uma segurança muito grande de falar, esse cara pode jogar, faz um isocinético, para ver se ele não está com diferença de musculatura agonista e antagonista. O que é isso? Uma musculatura que estica o joelho e uma que dobra o joelho. A gente sabe que a maioria das lesões não ocorre porque uma musculatura está fraca, mas porque uma musculatura está forte e outra está fraca. E eu botar um isocinético nele e saber se ele tá com fadiga de algum grupo muscular, que aí ele vai me propiciar a ter uma lesão maior. Aí seria uma utopia mesmo, e a gente vai caminhar para isso, tenho certeza. Muito bem. Doutor Felipe Saviello, para a gente encerrar definitivamente, nós falamos dos jovens, mas eu queria citar o Felipe Melo. Tem muita gente que não gosta dele por causa das posições políticas dele. Eu não estou nem aí. Ele pode gostar de quem ele quiser. Defendo isso. O direito dele gostar de quem ele quiser, desde que vocês também defendam o meu direito de gostar de quem eu quiser no campo político. Agora, ele tem 38 anos e é um cavalo, porque ele corre 11 quilômetros. Ele se prepara, tem um jeito de se preparar diferente para o atleta mais com 30, acima dos 30 anos, ou no caso do Felipe com 38? Olha, se você pegar os campeões de Ironman hoje, mundiais, que tem que correr, tem que nadar 4 km, pedalar 180 e correr uma maratona, que os caras fazem isso abaixo de 8 horas, os grandes campeões, eles têm entre 37 e 40 anos. Tá? Então, são pessoas que se cuidam, são pessoas... Eu acho que existe a parte genética, a gente não pode tirar isso.
Existem pessoas que têm uma genética privilegiada, que acabam tendo uma recuperação muscular mais adequada. Associado a isso, se a pessoa se cuidar, se ela comeu o que ela tem que comer, nem mais nem menos. Se ela fizer o programa de fortalecimento muscular dela, se ela não fumar, porque por incrível que pareça, tem muito jogador de futebol que fuma, tá? Podem acreditar, tem muitos. Tá? Se ela não beber, se ela tiver um sono adequado vai depender muito de atleta para atleta. Às vezes o cara dorme 6 horas, tá bem, então um cara que precisa de 8 horas. Se ele se cuidar, hoje, ele consegue jogar em nível competitivo até 37, 38, 39 anos. Tá? Sei que é difícil, a gente perde um pouco daquela explosão, mas se ele se cuidar, ele consegue associar uma boa qualidade muscular e um bom preparo físico com a experiência dele. Tá? Agora, se ele não se cuida, a gente tem exemplos aí de pessoas que tinham tudo, jogadores que tinham tudo para ter uma carreira brilhante e perderam por causa do álcool, por causa de drogas, infelizmente. Tá? Isso acaba acabando com o jogador. Né? E isso a gente está falando de casos mais graves que tiraram ele da carreira. Mas a gente tem que ter consciência que jogador de futebol bebe. Jogador de futebol, alguns fumam, e que a gente precisa estar muito do jogador para ver o que acontece, para a gente poder dar esse preparo para ele. E que ele tenha consciência disso, né? Que ele está num grande time, que ele tem um bom salário, ele é um privilegiado do ponto de vista de salário dos grandes times brasileiros, e que ele tem que ter esse profissionalismo de ter, no mínimo, uma vida condizente com a atividade profissional que ele faz, que é o esporte. Muito bem. Dr. Felipe Savioli, mais uma vez agradeço demais a sua participação aqui no canal, médico do esporte, nutrólogo e ortopedista. Eu vou colocar aqui na bio, né, no link aqui do canal, aqui embaixo, como que vocês podem procurar o Dr. Felipe. Ele certamente vai atendê-los para que vocês tenham uma vida melhor, mais saudável. Dr. Felipe, muito obrigado pela paciência, para a gente tentar esclarecer esse mundo do futebol com um pouquinho de ciência, que é o que está faltando nesse país. Um pouquinho de ciência, menos charlatanismo, menos eu acho, um pouco de ciência. Muito obrigado, viu, doutor Felipe? Muito bem, ó, caiu a conexão do doutor Felipe aqui, na hora certa, porque terminou a entrevista, né? Doutor Felipe, você vai encontrar aqui no link, na biografia, os contatos dele. Assine o canal, se inscreve, faça a fofoca do bem, que o canal está aqui. Não alimente os animais, estou preparando um vídeo para quinta-feira, Não Alimente os Animais 2, vai ser muito legal, espero que você goste e compartilhe também. Então tá aí, ó. Amanhã, terça-feira, dia de carros, vamos falar de carros antigos. Quarta-feira, pós-jogo de Corinthians e Palmeiras. Quinta-feira, Não Alimente os Animais, parte 2. Sexta-feira tem a live com o Caco da Mota, jornalista gaúcho, para Palmeiras e Grêmio. Sábado, análise tática com Rodrigo Coutinho. Domingo, assim que a bola parar no Allianz Parque, voltaremos. Com a permissão da Lumena, muito obrigado pela permissão de gravar o vídeo. Não alimente os animais, se inscreva no canal e dê o seu curtir. Um abraço do Massa, valeu!